Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre pronúncia. Muita gente surta por conta da pronúncia. E vamos ver se de fato você precisa estar surtando por conta disso. Bora lá! Então, claro, já deixa o seu like, porque quando você dá um like, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo bom, e aí ele distribui também para outras pessoas. E baixa meu e-book totalmente gratuito, 10 segredos para falar inglês, é o primeiro link aqui na descrição. Você me faz a seguinte pergunta: Cíntia, no céu tem pão? Eu devo me preocupar com a pronúncia? Eu devo surtar por conta da pronúncia? A pronúncia deve ser uma das minhas principais preocupações? E aí eu te devolvo com uma outra pergunta. Você se preocupa com uma pronúncia perfeita na hora que você está falando português? Bom, eu não me preocupo com uma pronúncia perfeita, porque sim, gente, mesmo não é só porque a gente é nativo na língua que a nossa pronúncia vai sempre ser perfeita. Às vezes a gente fala umas cagadas, às vezes a gente conhece umas pessoas por aí que não tem uma pronúncia tão boa na própria língua nativa. Mas eu tenho consciência! Lady Aparecida, você é uma assassina da língua pátria. Mas eu acho que, assim, você não deve surtar por conta disso, porque o principal objetivo da língua é a comunicação. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele linkado aqui, falando sobre ser fluente, não ser fluente. Eu falo muito sobre essa questão da comunicação, então assiste lá também. Então, o principal objetivo da língua é a comunicação, é você passar uma mensagem. E aí, você tem que levar em consideração alguns fatores da pronúncia. Se eles vão levar essa mensagem até o seu ouvinte, até a pessoa que está te ouvindo, ou se não, se a mensagem não vai ficar muito clara e objetiva. I got your message, but I didn't totally understand. E, inclusive, tem muitas palavras em português, né, que as pessoas ao redor do Brasil pronunciam de maneiras completamente diferentes. Até mesmo a palavra completamente. Tem gente que fala completamente, tem gente que fala completamente. Olha a pronúncia, não é sotaque só não, é pronúncia. Completamente, eu falo tch, completamente, claro, não com essa ênfase, ainda tô só explicando. Completamente é um som de tch. E completamente, T, é um som de T, completamente, completamente. É uma diferença de pronúncia. Claro que existe uma pronúncia padrão, que seria completamente, mas eu falo completamente, viu? Eu falo completamente, eu sou nativa naquela língua. Então, a diferença dessa pronúncia, completamente, completamente, tá alterando a mensagem? Tá tendo falha na comunicação por conta desse ti e T? Yeah, I don't think so. Acredito que não. Assim como quando eu fiz o Ciência Sem Fronteiras, eu entrei em contato com gente de muitos lugares do Brasil, que eu nunca tinha tido contato com gente de outros lugares assim, e eu percebi uma galera falar banana. Banana e não banana. Isso é uma diferença de pronúncia. Banana, olha como o som é muito mais aberto. Banana e banana. Olha a diferença. Isso causa problema de comunicação? Todo mundo sabe que estamos falando de uma fruta amarela que você descasca. Então não causa problema de comunicação, tá? Quando a diferença da pronúncia causa problema na comunicação, aí sim é uma coisa que você tem que se preocupar, porque você tá, digamos, cagando o objetivo de falar naquela língua, de falar português, de falar inglês, que é se comunicar. Então aí sim você tem que se preocupar com isso. Por exemplo, no próprio inglês, assim, né, no inglês de nativos, digamos assim, tem duas pronúncias diferentes para uma mesma palavra. Existem isso com várias palavras, óbvio que é um exemplo, que é a palavra interessante. Muita gente pronuncia da maneira interesting e algumas pessoas pronunciam interesting. Interesting. E não é uma americana e outra britânica, porque eu já vi americanos falando interesting. Inclusive uma pessoa que fala interesting é o Zac Efron, meu crush. Não gosto de interesting, eu não gosto dessa palavra, eu prefiro interesting. Interesting. Mas você viu, existem duas pronúncias diferentes e isso não causa problema na comunicação. Quando ele fala interesting, eu sei que ele está falando da palavra interessante. Algumas pessoas também, por exemplo, falantes de língua portuguesa, quando tentam falar a palavra resultado em inglês, acontece muito de falar o seguinte, result, porque tem esse U, né? Então, automaticamente você pensa result. Mas não, seria result. The result
Sterility. Causou problema de comunicação? Acredito que não, assim, pelo contexto, você falando a palavra dá pra entender de boa. Eu sempre entendo quando a pessoa pronuncia errado, mas tá tudo bem. Agora, tem casos que tem problema de comunicação. Pra quem não sabe, eu tô morando no Canadá, em Toronto, e aqui tem muito estrangeiro, muito. Tem, na verdade, mais estrangeiro do que, de fato, canadenses nascidos aqui no Canadá. E aí eu fui comer uma salada na rua e tal, fiz o meu pedido e tal, falei que eu queria salada e tal, blá blá blá. E aí a atendente perguntou, eu não lembro exatamente se foi com essas palavras, mas enfim, would you like some poutine? Aí eu falei, bom, ela deve estar perguntando, você quer essa palavra que ela falou? Só que aqui tem uma comida típica que se chama poutine. Poutine, acho que é poutine, pra falar a verdade. E eu entendi que fosse poutine. Would you like some poutine? Aí eu falei, poutine? Tipo, não tinha nada a ver salada, né? Mas tipo assim, eu fiquei... Deu um erro de comunicação, deu um bug na minha cabeça. Poutine. Poutine. Ela viu que eu não entendi. Ela me mostrou. Quando ela me mostrou a palavra, era protein. Olha, aqui já causou um problema de comunicação. De poutine pra protein. Até porque as duas pronúncias têm significados diferentes. Então, geralmente causa um problema de comunicação. Assim como se eu falasse a diferença entre Holy City e Whole City. Holy e whole. Ao seu ver, pode ser muito, tipo, insignificante essa diferença. Holy, whole. Mas faz total diferença. Holy City seria uma cidade meio santa. E Whole City, a cidade inteira, a cidade completa, enfim, não importa o que você tá falando. Toda a cidade. The whole city, a cidade inteira. Holy City, cidade santa. Pode causar um problema de comunicação. We got a whole city. Porque não é um erro de pronúncia que gera uma palavra que não existe. Então, em vez de você falar result, você fala result. Não tem uma palavra que eu saiba, não tem uma palavra que se fala result. Então você vai saber o que você está falando. Agora, quando você troca a pronúncia e aquilo gera uma outra palavra, aí sim pode causar problemas de comunicação. Claro, se for umzinho aqui, umzinho ali, não tem problema. Agora, quando você faz isso muitas vezes no seu discurso, aí sim pode ser um problema que talvez você precise surtar por conta disso. E vai fazer o quê? Entrar em pânico! Mas o que eu quero dizer é que pronúncia não é tudo, a comunicação é tudo, tá? Mas eu não quero que você surte por conta da sua pronúncia, mas eu também não quero que você pare de tentar evoluir, não quero que você pare de tentar melhorar, você tem que estar sempre buscando melhorar, porque cada vez mais a sua comunicação vai ficar mais clara e objetiva. E quem é que quer conversar com alguém que não tem uma comunicação clara e objetiva? Até mesmo na nossa língua, tipo, você vai conversar com alguém que embola as palavras todas, ou então um bêbado que não sabe o que tá falando. E você tá defendendo a galáxia inteira e de repente está aqui aturando a Maria Antonieta. A comunicação fica horrível, você tem que forçar o seu ouvido pra entender. Então é uma coisa que você deve se preocupar, com certeza. Isso não quer dizer que você não pode tentar, tá? Porque você tá aprendendo, super normal. Tem que estar sempre melhorando. Então sempre lembra, sim, se preocupe com a pronúncia, mas não deixe de se comunicar por conta disso. Não deixe de falar, não deixe que isso te impeça de praticar, porque você não tem uma pronúncia perfeita. E primeiro, esquece esse tema de pronúncia perfeita, isso não existe, tá? Pronúncia perfeita, não para de perfeita. O que importa é a comunicação. Claro que depende do seu objetivo, né? Você é um professor de línguas, você precisa que sua pronúncia seja muito boa para um determinado objetivo, óbvio. Não tô falando disso, tô falando de quem está aprendendo a se comunicar, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso, se você surtava muito, se você surta muito por conta de pronúncia e se você entendeu o recado, tá bom? Beijo e tchau!